pessoal, tudo bem? Sou o professor Leandro, professor de matemática. Vamos continuar com o conteúdo de juros simples e juro composto, tá? Hoje sim a gente vai entrar para as fórmulas de juros simples e juro composto. Vamos ver qual que é a diferença das duas. Tá, primeira coisa, juros simples vocês já viram, então vocês devem lembrar alguma coisa. Mesmo assim a gente vai retomar todo esse conteúdo, tá? Então vamos começar com o juro simples, que é um pouco mais fácil e que é de onde vem o juro composto. Inicialmente, a gente vai definir o que é cada componente da fórmula de juros simples, tá? Então, juros simples tem a fórmula de montante é igual a capital mais o juro. Então, vamos supor que eu faça um empréstimo lá no banco. Eu faço um empréstimo de determinado valor, sei lá, R$ 1.000. Esse vai ser o meu capital. É onde tudo começa, né? A partir daquele valor que tudo é calculado. A partir disso, eu pego aquele dinheiro e vou ficar com ele um tempo. Então a gente tem uma variável que é o tempo, tem uma variável que é a taxa de juro. Então, para mim ficar com aquele dinheiro por tal tempo, eu vou ter que pagar um juro para esse banco. Esse juro é contado de acordo com ao mês, ao ano, ao semestre. Então, é uma taxa de juros definida em porcentagem a determinado tempo. Então, pode ser juros ao mês, juros ao ano, juros ao semestre, entendeu? Então, essas são as minhas componentes. Como é que eu faço para calcular o juro? Juro é definido como capital vezes taxa vezes o tempo. Então, capital é o valor que eu emprestei, taxa é aquele valor que ele vai me cobrar, então é um percentual de juros ao mês, então 0,5% ao mês. Por exemplo, a aplicação da poupança agora está em torno de 0,25% ao mês. 0%, 0,25% ao mês. É uma taxa de juro bem baixa que eles pagam. E o tempo é meses, anos. Uma coisa que vocês têm que cuidar é aqui, essa conversão aqui que às vezes vocês têm que fazer. Se a minha taxa de juros é ao mês, o meu tempo vai ter que ser dado em meses. Por exemplo, se eu empresto esse dinheiro para devolver em um ano e eu tenho uma taxa de juro ao mês, aqui no final, quando eu vou substituir juro, é igual a capital. O capital foi de R$ 1.000, vezes uma taxa de juro. Eu cobrei lá, o banco me cobrou 2% ao mês de juro. Então eu transformo isso em um valor decimal, né, para mim fazer os cálculos, que é 2 dividido por 100, que vai dar 0,02 vezes. Então vejam que isso aqui é uma taxa ao mês durante um ano. Então esse um ano é definido como 12 meses, tá? Eu não posso vir aqui e colocar o 1 de um ano, eu tenho que ir lá colocar os 12 meses. Então, esse daqui seria o meu cálculo de juro. Ao final eu quero saber quanto que eu tive que devolver para o banco. Então eu tive que devolver esse valor aqui em juros, mais o capital que eu tinha, emprestei do banco. Então o meu montante, o valor que o banco vai ficar realmente, ou quanto que eu vou devolver para o banco, vai ser o meu capital, R$ 1.000, mais o meu juro, que é essa formulazinha aqui, né? Capital vezes a taxa vezes o tempo, mais 1.000 vezes 0,02 vezes 12. Então essa daqui é a minha fórmula. Montante é igual a capital mais capital vezes a taxa vezes o tempo. Essa daqui é o meu montante e esse aqui é o meu cálculo de juro na parte de juros simples, tá? Basicamente é isso. Ó. Aí uma coisa que vocês têm que cuidar é a parte aqui de transformações, tá? Se é juros, é sempre cuidar o mesmo tipo de período, né? Se é mensal, juros ao mês, então o tempo vai ter que ser dado em meses. Essa é a única coisa que tem que cuidar. Aí, depois disso daqui, a gente tem a parte de juros compostos. Qual que é a diferença de juro composto para juros simples? Aqui, se eu estiver calculando e quiser saber para 1, para 2, para 3, para 4, 5 meses, eu sempre vou utilizar o mesmo capital, o meu capital inicial, que vai ser lá os R$ 1.000. Então, se eu quisesse ir sabendo quanto que eu paguei no primeiro mês, vou lá, coloco o 1. Quanto que eu paguei no total no segundo mês? A única coisa que vai mudar vai ser o 2. E assim por diante, até chegar no 12º mês, tá? Então, o meu capital aqui inicial é sempre o mesmo. Eu pago sempre juro daquilo que eu tinha pegado lá no início, ok?
Eu não fico pagando o juro do juro. Ao contrário de juros compostos, que você já está pagando juro sobre juro. Entendeu? É como se eu faço uma aplicação na poupança. Eu vou lá, deposito R$1.000 e ganho 0,25% ao mês. Isso vai me render uma certa quantia de juros no primeiro mês. No segundo mês, eu já vou ter esse 0,25 vezes o meu capital a mais. Essa é a diferença de juros simples e juro composto. Então, juro simples, eu simplesmente vou pegar o meu capital inicial. Juro composto é juro sobre juro, ok? Vamos explicar melhor em fórmula matemática o que está acontecendo nessa parte de juros compostos. Novamente, né? Vou partir da mesma ideia. Eu vou ter a minha fórmula de montante. Montante, então, tudo que eu tenho, é capital mais juro. Como é que eu fiz a conta mesmo antes? Capital mais capital vezes I vezes o tempo. Então, vamos supor que eu tenha no primeiro mês. Primeiro mês, né, eu vou ter um 1 aqui. Então, vai ser basicamente essa formulazinha. Sim, não preciso nem colocar esse 1 aqui, então. Isso daqui para o meu primeiro mês, tá? No meu segundo mês, agora, eu vou estar fazendo juro sobre juro, tá? Eu estou só mostrando como é que a gente chega numa fórmula geral, tá? Agora eu tenho juro sobre juro, então o que vai ser meu capital? Isso aqui já vai ser meu capital, tá? Em vez de eu ter só esse C, eu vou ter esse C mais CI, que é o meu capital, mais C, isso daqui tudo, né? Vezes I. Só que esse C é esse C aqui, ok? Então, eu vou ter C mais CI vezes I. Essa aqui vai ser a minha fórmula, tá? Só que agora eu vou querer mudar ela. Eu vou escrever essa primeira diferente, porque isso aqui vai acabar ficando muito grande, tá? Então, eu, em vez de escrever todas essas coisas, que para o terceiro mês ela já ficaria enorme, eu vou escrever ela diferente. Eu vou colocar esse C em evidência. Então, aqui, para o meu mês 2. Antes eu vou colocar o C em evidência e depois eu faço para o mês 2. Eu vou ter montante 1 é igual. Colocando o C em evidência, eu vou ter C vezes 1 mais I. Por quê? C vezes 1, imagine que eu vou abrir isso daqui. C vezes 1, C. C mais, né? C vezes I mais CI. Então, eu só escrevi ela de um jeito diferente. Para o meu segundo mês, eu vou ter novamente isso daqui, né? Somado a isso daqui vezes a taxa, que foi o que eu abri antes lá. Então, segundo mês, eu vou ter o quê? Isso aqui tudo, então seria isso aqui tudo, C vezes 1 mais I vezes 1, né? Porque se eu fizer isso aqui vezes 1, eu vou ter isso do primeiro mês, né? Mais o que eu tenho do segundo, que é vezes isso aqui tudo vezes a taxa. Então, como é que eu posso escrever isso aqui? 1, né? Isso aqui tudo, vezes 1. Então, eu tenho isso aqui novamente, mais isso aqui tudo, né? Que é o meu capital agora, vezes I. Então, agora eu já comecei a repetir. Então, mês 2, eu escrevi duas vezes esse 1 mais I. Para o meu mês 3, eu vou chegar na mesma coisa. Eu vou ter isso aqui tudo agora, mais isso aqui tudo, vezes I. Só que então, para mim não escrever de novo C vezes 1 mais I vezes 1 mais I, tudo aqui eu vou colocar C vezes 1 mais I vezes 1 mais I. Não vou escrever isso tudo lá dentro como se isso aqui fosse meu capital, porque isso é o meu capital. Aí vezes o 1, então é isso aqui tudo, mais I. Partindo da mesma ideia que eu fiz anteriormente. Então, o que eu tenho? De acordo com o meu mês, eu vou repetindo isso daqui, esse 1 mais I. Vocês lembram lá da propriedade de potenciação? Como é que eu escrevo, por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2? Como é que eu posso escrever isso aqui em forma de potência? Igual a 2 elevado à quarta, né? Eu repeti ele 4 vezes. Aqui eu comecei a repetir essa parte.
Então eu posso colocar isso aqui em forma de potência. Como é que fica então essa minha fórmula de montante? Vai ficar, deixa eu ver, vou escrever ela aqui em cima. Montante é igual a capital vezes, vamos escrever aqui para o mês 3, como é que eu poderia escrever ele? Vezes 1 mais I elevado ao cubo. Então, o montante do mês 3 é igual a capital vezes 1 mais I elevado ao cubo. Como é que eu chego numa forma geral para isso? Vai ser montante do tempo, né? Então, determinado tempo vai ser igual a C vezes 1 mais I elevado a T, ou elevado a N, mas é o tempo, tá? Então, essa aqui vai ser a minha fórmula geral de montante. O que vai mudar? Essa fórmulazinha aqui é super fácil de utilizar. Então, tudo isso daqui que eu mostrei é para chegar nessa formulazinha, tá? Vocês percebem? Ela partiu da fórmula de juros simples, só que daí agora, como eu tenho juro sobre juro, eu vou ter que ir abrindo isso daqui e vou acabar chegando nessa fórmula, tá? Eu vou só escrever em forma de potência todas essas multiplicações. Então, de agora em diante, a gente vai trabalhar com essas duas formulazinhas. Juro simples, montante para determinado tempo, montante é igual a capital mais capital vezes I vezes o T. Então, isso aqui é a fórmula de juro simples, tá? E montante de determinado tempo é igual a capital vezes 1 mais I elevado a T. Então, o que mudou? Imaginem da seguinte forma. Você, em vez de pegar o tempo aqui embaixo, de uma forma simples, o que é mais fácil calcular? A potência ou uma multiplicação? Uma multiplicação. Então, juros simples, multiplicação. Potência eleva o tempo lá, para vocês não se perderem na diferença de fórmulas, tá? Essa vai ser a minha fórmula de juro composto. Tá? Então, o montante é igual ao capital mais o juro, em determinado tempo. Então, essa daqui passa a ser a minha fórmula de juro composto. Capital vezes 1 mais I elevado a T. Isso aqui que está elevado ao tempo só. Capital não, tá? Lembro lá, o parêntese, só o que está dentro do parêntese está elevado ao tempo. Tá? Daí aqui vão ter algumas perguntas, talvez, que vocês vão ter que utilizar umas propriedades de radiciação e potenciação, né? Que são operações inversas. Por exemplo, se você quer descobrir o tempo aqui, você não tem todos os dados dessa fórmula, mas você tem um montante. Como é que você chega no valor? Como é que você pode calcular? Aqui você vai ter que fazer operações inversas, né? Lembra lá, operação inversa de potenciação, radiciação. Operação inversa de radiciação é potenciação. Então, supondo que você saiba esse daqui e quer encontrar o t, talvez você tenha que fazer raiz quadrada desse número, raiz quadrada desse, algumas operações matemáticas ali dentro, tá? Para você conseguir chegar em t igual a alguma coisa, ok? Então, basicamente essa é a explicação da fórmula de juro composto e de juro simples. Essas vão ser as duas fórmulas que vocês vão utilizar. O cálculo de juro, né? Isso aqui é a fórmula para montante, né? O cálculo de juro mesmo é aquela que eu mostrei no início, né? Juro é igual a capital vezes mais capital vezes I vezes o T. Tá? É determinado tempo, bem simplesinho de calcular. Ok? Para a aula de hoje, então, é isso. Qualquer dúvida, anotem. Se vocês vão fazer exercícios lá, vocês vão fazer 8 exercícios, tá? Para essa aula, do 16 até o número 30. Você vai lá tentar fazer um exercício. Então, foi lá aleatoriamente, começou a fazer, não conseguiu fazer, anota esse exercício, né? Pode fazer outro. Você vai escolher os exercícios que você vai mandar. E depois na aula vocês perguntam, tá? Para que eu explique, ok? Vocês têm que entender esse conteúdo todo, tá? Então, é isso, pessoal. Postar no AVA 8 exercícios, do 16 ao 30, a sua escolha. E tire suas dúvidas na hora da aula, ok? Beleza, então? Até depois, então.